se sentar, dando glória a Deus, aleluia, amém? Glória a Deus por você que está aí em casa, mesmo não podendo vir, você está aí sintonizado, participando conosco. Aproveita você que está precisando de oração, está precisando que nós oramos por você. Dá um joinha aí na nossa live agora, e nós vamos estar orando por você durante essa ministração e após também em nome de Jesus. Irmãos amados, se o Ministério de Famílias tivesse me feito uma pergunta: pastor, como preservar o nosso ministério dentro de casa? Aí eu usaria Lucas 15, verso 8. E daria a resposta da seguinte maneira. Olha só o que Jesus disse aqui. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca até encontrar? Aí se fosse uma pergunta apenas, eu diria para os irmãos: olha, é simples, é só, se queremos preservar o ministério, é só manter a candeia acesa, é só manter a casa limpa, porque se a dracma cair, aí é só abaixar e pegar, não tem problema nenhum, porque a casa está limpa. Vocês conseguem entender aqui, antes de eu começar a pregar, que Jesus estava falando algumas coisas que não foram escritas aqui nesse texto? Se essa casa, se quando começaram quando aquela mulher começou a procurar a dracma, se antes disso ela precisou varrer a casa, é sinal que a casa dela estava suja. É sinal que tinha coisa que não estava no lugar certo. Vejam bem, Jesus não falou, mas está escrito aqui que ela acendeu a candeia. Opa, outro problema. Aquela mulher, a candeia dela estava apagada. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes: em todo tempo estejam acesas as vossas candeias, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça, e que as suas vestes sejam sempre brancas. Mas só que aqui não foi uma pergunta, foi uma proposta para que eu pregasse em cima desse texto. Então eu quero abordar aqui, humildemente, nesse texto, nessa noite, tentar resgatar alguns ensinos bíblicos, como um homem pode ser um pai de verdade, como preservar, aproveitando o Dia dos Pais, e como preservar o nosso ministério familiar com base na história de exemplos de homens da Bíblia. Por exemplo, os pais têm muito que aprender com a história de Jó, pois ele legou aos filhos o rico exemplo de um caráter irrepreensível. E eu quero lembrá-los que Jó, por ser rico, o seu maior legado deixado para os filhos não foram bens, e sim o exemplo da sua vida. Eu acho que todos nós, pais, trabalhamos para deixar um legado até mesmo físico para os nossos filhos. Mas muito mais importante do que coisas, nós devemos deixar para os nossos filhos exemplos. Muito mais do que presentes, nossos filhos precisam de presença.
A maior herança que um pai pode deixar para os filhos não são propriedades, bens, móveis, imóveis, mas é o legado de uma vida limpa, de um caráter irrepreensível ou de uma conduta ilibada. Nós, pais, somos como exemplos para os nossos filhos. Nós, pais, somos como espelhos para os nossos filhos. Os nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. Nossa vida fala mais aos nossos filhos do que os nossos discursos. E exatamente é isso que Jó vai levar para os seus filhos. Eu preciso dizer que não importa o quanto corrompida, decadente, os usos e costumes tão desviados da vontade de Deus na sociedade brasileira. Cada pai, cada mãe deve viver uma vida irrepreensível no meio dessa geração corrupta e perversa. O desafio de nós, pais, é vivermos em integridade na presença de Deus, como Jó, mesmo diante de pessoas que não levam o Senhor a sério. A Bíblia diz que Jó era íntegro e reto, um dos grandes legados deixados aos filhos naquela época, que nos livra do perigo, que nos livra da corrupção, da violência, da maldade, da impureza, dos deslizes da vida, é o temor de Deus. O temor de Deus é o grande freio moral da nossa vida. É o temor de Deus que nos livra do pecado. É o temor de Deus que nos livra das decisões erradas, de acordos errados, de atitudes erradas. Você e eu, nós, pais, precisamos pedir o próprio Deus que Ele mesmo produza em nós temor a Ele, porque o temor de Deus é o temor de Deus que vai nos conduzir pelas veredas da justiça. Jó exercia plenamente o sacerdócio no seu lar, porque ele tinha o total compromisso de ver que os seus filhos seriam salvos, além da santificação de cada um. Talvez a maior causa que devemos ter com Deus em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso ministério dentro de casa, seja exatamente aqui. Não adianta os nossos filhos morarem numa boa casa, não adianta terem uma boa roupa, terem o melhor celular, estudarem na melhor escola, o melhor tênis, fazerem uma boa graduação, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, entrarem pelas portas da frente das maiores ou melhores empresas ou indústrias. Não adianta fazerem uma carreira profissional brilhante se eles não forem salvos. E quem vai produzir isso somos nós. Essa foi uma das tônicas da pregação de ontem. Nossa primeira igreja, nossa primeira ovelha, nosso primeiro rebanho congrega conosco dentro da nossa casa. Nossa primeira responsabilidade, a primeira cobrança de Deus não será em relação ao irmão lá da igreja onde congregamos, mas daquele que congrega, daquele que mora conosco dentro de nossa casa. Irmãos, se nossa família não estiver debaixo do sangue de Jesus, qualquer troféu que os nossos filhos tiverem nessa vida, por mais honrados ou aplaudidos que eles sejam, tudo isso é troféu de palha. Vai pegar fogo,
vai virar cinza. Jó era um homem completamente comprometido com a salvação dos seus filhos. E isso é preservar o ministério familiar. Jó se preocupava muito com a vida íntima que os seus filhos teriam para com Deus. Será que nós preocupamos com isso? Às vezes nós damos o melhor tablet, às vezes damos a melhor marca de roupa, o melhor brinquedo, colocamos na escola mais cara, mas será que temos nos preocupado com isso? Jó se preocupava muito com a vida íntima dos seus filhos para com Deus. E esse é o ponto importante para os pais atuais. Jó era um pai interessado em que Deus fosse glorificado na vida dos seus filhos. Irmãos, não basta que os nossos filhos venham à igreja, não basta que os nossos filhos participem da escola bíblica dominical, não basta que os nossos filhos venham apenas aos cultos, aonde a igreja se reúne coletivamente, não basta os nossos filhos apenas tenham funções ou cargos na igreja de posição. O que Jó espera dos seus filhos é muito mais do que isso. É que eles, na intimidade, possam honrar a Deus, possam andar com Deus. Por isso Jó serve para nós de modelo e de exemplo neste domingo dos pais. Jó era um pai intercessor, ou seja, ele orava pelos seus filhos, ele não pedia a Deus nada material para os filhos dele, porque toda a preocupação de Jó era em relação aos seus filhos com o Senhor. O meu filho é inteligente, o meu filho, ele é ótimo em tal empresa onde ele trabalha. É ele que comanda o setor tal. Mas qual será o posicionamento dele quando Cristo vier nas nuvens? É isso que me perguntaram quando me pediram para falar aqui sobre o ministério familiar. Você conhece algum rico desocupado? Quanto mais rico é um homem, mais ocupado ele é. Quanto mais rico é um homem, mais agenda ele tem. Quanto mais rico é um homem, mais compromisso ele assume. E aqui está um papel para nós. Se você está ocupado demais, a ponto de você não ter tempo para os seus filhos, de fato você está ocupado demais. E alguma coisa está errada. Se você está tão ocupado a ponto de não poder contatar seus filhos, ligar para os seus filhos, falar com os seus filhos, orar pelos seus filhos, você está ocupado demais. Jó fazia isso não de vez em quando, Jó fazia isso continuamente, diz a palavra de Deus. Jó fazia isso todos os dias. Ele era um homem capaz de sacrificar até mesmo o seu conforto pessoal, porque a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada. Em outras palavras, meus filhos, minha prioridade. O nosso papel como pais não termina no dia que o filho casa, que a filha casa, os nossos filhos se casam e eles seguem suas vidas, mas o nosso papel de intercessores, de conselheiros, não termina. Nós ainda continuaremos velando pelos nossos filhos e o nosso papel de interceder pela nossa família. Como preservar o meu ministério familiar, pastor? O que diz a Bíblia? Eu peguei alguns exemplos aqui.
espalhados pela Escritura. Eu peguei, tentando seguir a ordem, eu peguei aqui o exemplo de Noé, que usou o trabalho para preservar o ministério familiar dele diante de Deus, quando Noé recebeu o chamado de Deus para construir a arca. Talvez ele nem imaginava o trabalho que ele teria, mas tinha com certeza de que ele tinha certeza de que se não trabalhasse ele não seria salvo quando o dilúvio chegasse. E foi assim que, unidos, Noé e seus filhos construíram a arca, até que seria proteção para sua família. Uma das formas de proteger a família também é o trabalho, principalmente se for um trabalho em conjunto. Ontem eu estava achando tão lindo ali a Márcia Abadia apresentando a família dela, que trabalham juntos, que oram juntos, que vivem juntos, e ela ainda disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, numa casa que todos lutam juntos pelo bom andamento do lar, uma das maiores heranças que os pais podem deixar para os filhos é ensiná-los a trabalhar, e principalmente se eles estiverem acompanhando o exemplo do pai, o exemplo da mãe. Glória a Deus. Eu quero quase abrir um parêntese nessa palavra, para ir lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, lá no capítulo 12, quando estava havendo um embate entre Moisés e Faraó, e já 9 pragas tinham sido lançadas sobre o Egito, e Faraó não arredava pé, não arredava mão, e não liberava o povo de Israel. Então Deus instituiu a Páscoa, e Deus, naquela hora, ele disse: vocês vão sacrificar um cordeiro, e quando esse cordeiro estiver sacrificado, vocês vão colher numa bacia, vão colher o sangue desse cordeiro, e vão passar o sangue desse cordeiro no umbral da porta da casa de vocês. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui nesse parêntese. Eu sei que a lã da ovelha tem um significado, eu sei que o lombo da ovelha tem outro significado, eu sei que o coração da ovelha no Velho Testamento tem outro significado, eu sei que o rim da ovelha tem outro significado, mas eu quero perguntar para vocês, o que significa o sangue do cordeiro? O que significa o sangue do cordeiro, igreja? O perdão de todos os pecados. Então lembrem-se de uma interpretação equivocada que nós temos feito há muito tempo, quando olhamos para Êxodo capítulo 12, verso 22. Quando o Senhor manda, o Senhor diz: o anjo da morte vai passar, e o anjo da morte passará por cima da casa, ele não entrará na casa que tiver a marca do sangue do cordeiro. E acreditem, o sangue do cordeiro não é um amuleto para espantar demônio de morte. O sangue do cordeiro é para lavar e purificar de todo pecado. E o livramento que houve lá na casa dos judeus não era porque tinha lã de ovelha, não era porque tinha um coração de ovelha cravado na porta, e nem por causa daquela mancha vermelha, é porque aquela mancha vermelha era o sangue do cordeiro, que representava o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz. E quando o anjo da morte passou,
ele não tinha autoridade em entrar naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e aqui então, nós encontramos o exemplo de preservar o ministério familiar através do perdão, através do sangue do Cordeiro. A última e pior das 10 pragas do Egito mostrou a ira devida contra a desobediência de Faraó. Todas as casas do Egito estiveram em luto naquela noite, inclusive a casa do próprio Faraó. Mas nos lares do povo de Deus, nada de mal aconteceu, porque antes eles celebraram a Páscoa, e na Páscoa se celebrava o perdão. Não é uma mancha de sangue que te livra da morte. O que te livra da morte é uma mancha de sangue, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quer preservar o seu ministério familiar? Leva o sangue do Cordeiro para dentro da sua casa. Ontem o noticiário disse que um homem matou uns membros de sua família, depois tentou trocar alguns tiros com a polícia militar e acabou sendo preso. Mas infelizmente na prisão dele, ele tentou atingir alguns policiais e ele foi alvejado e ele foi a óbito. Eu pensei, que pena, tanto sangue dentro da casa dele, mas não era sangue do Cordeiro. Eu pensei, tanto sangue. Sabe o que Deus falou com Davi? Quando Davi falou que queria construir uma casa para Deus, Deus falou isso aí que você está imaginando mesmo. Na sua mão tem muito sangue. E não é o sangue do Cordeiro. Porque se fosse o sangue do Cordeiro, você iria ser o mestre dessa obra, o engenheiro, você seria o arquiteto, você seria o decorador, você seria o tudo para essa casa. Mas o sangue que está na sua mão não é o sangue do Cordeiro, é o sangue do seu irmão, é o sangue do seu próximo. O sangue que está na sua mão é o sangue da lágrima do outro, é o sangue que dói no coração do outro. Então, eu não permito que você construa o templo para mim. Irmãos, o perdão nos devolve a comunhão com o Senhor, e quando nós confessamos os nossos pecados, nós ficamos livres da condenação. Muitas famílias estão destruídas, sabe por quê? Porque o sangue que está nas mãos deles, o sangue que está no umbral da porta, é o sangue do desentendimento do marido e da esposa, é o sangue da traição, é o sangue da mentira, é o sangue do ódio, é o sangue da briga, é o sangue da agressão familiar. Essa semana, numa conversa, alguém me falou algo que em pleno 2022 é de se assustar. Uma irmã em Cristo que congrega numa determinada igreja, e esses dias agora, ela só usava roupa comprida, e comprida até os punhos, e roupa comprida até os pés, e a gente, e os irmãos imaginavam que ela fazia isso porque era o gosto dela. E então, por fim, se descobriu que não era por causa disso, é porque o marido, obreiro da igreja, pastor da igreja, batia nela. E o que falamos ontem é o seguinte: se o pastor bate nela, imagina então as ovelhas o que fazem. Muitas famílias, repito, estão destruídas pela mágoa e pelo rancor.
não aceitam o sangue de Jesus, aceitam o sangue do irmão, aceitam o sangue do inimigo, aceitam o sangue do patrão, aceitam o sangue do funcionário, mas não aceitam o sangue de Jesus. Rixas que são carregadas por décadas, dividindo familiares, impedindo que gerações se conheçam. Rixas que separam um crente consagrado da salvação da sua alma. Proteja a sua família através do perdão. Perdão uns aos outros. Perdão entre nós e Deus. Se abrirmos a nossa Bíblia em Provérbios 31, nós vamos encontrar um texto muito incompreendido. Porque nós temos atribuído Provérbios 31 a Salomão. E na verdade, quem escreveu Provérbios 31 não foi Salomão, foi um amigo de Salomão. Um rei muito inteligente, muito sábio, chamado Lemuel. E Lemuel, ele escreveu e deu para Salomão, e Salomão achou aquilo tão tremendo, ele transcreveu no livro que ele estava escrevendo segundo a orientação do Espírito Santo. E o interessante nesse texto de Lemuel é que em Provérbios 31, que fala sobre a mulher sábia, a mulher que edifica a sua casa, a mulher que é uma joia dentro do seu lar, uma mulher que é exemplo para os seus filhos, para o seu marido, para os seus netos, para a sua posteridade. E o interessante nesse texto é que Lemuel repassa um diálogo. E eu quero, ainda que eu valorize tudo isso que eu falei da mãe de Lemuel, todas essas qualidades, eu quero levantar uma que eu cito agora para vocês: o diálogo da mãe de Lemuel com ele. Então, a minha mente me força a pensar aqui agora numa mãe sentada, conversando com seu filho amadurecidamente, e um olhando no olho do outro, e uma mãe dando conselho para o filho escutando sua própria mãe, e depois o filho compartilhando o que ele aprendeu. A minha mãe é sábia, disse Lemuel, no capítulo 31 de Provérbios. Proteja o seu ministério familiar através de projetos. Aí eu lembro de Abraão. Abraão já estava idoso, mas ele tinha projetos que envolviam a sua família. Ele já tinha o seu filho Isaac. Seu filho Isaac agora já estava adulto, mas ele não tinha casado, ele não tinha um netinho. Então ele chama o seu servo de maior confiança, Eliezer. E então, já perto de morrer, ele pede a Eliezer que busque uma esposa para o seu filho. Abraão, irmãos, nos ensina uma outra forma de preservar o nosso ministério dentro do nosso lar. Ou que contarão de nós? O que os nossos netos, os nossos bisnetos contarão? Ah, eu me lembro, o meu avô, meu bisavô, minha avó, minha bisavó era uma tremenda serva de Deus. Mas eu não mexo com esse negócio de igreja, não. Isso era bobagem dela.
ia todo dia para a igreja, entregava o dízimo, participava de ceia, saía até pela rua convidando as pessoas para participar do culto, reunia a gente para orar e a gente tinha que orar. Mas hoje eu não penso em mais nada não. Será que é isso que os nossos filhos dirão de nós? Será que é isso que os nossos netos falarão de nós no futuro bem breve? Irmãos amados, Abraão fez Eliezer prometer e Eliezer cumpriu e trouxe Rebeca para se casar com Isaque. E de Rebeca e Isaque nasceram os descendentes de Abraão, que iriam formar a nação de Israel. Como preservar o ministério da família? O sonho de Abraão não poderia morrer juntamente com ele. E eu quero perguntar para você agora, aliás para nós, será que esse é o nosso desejo? Você deseja mesmo que o seu sonho, que o sonho da sua família, o sonho dos seus pais, o sonho dos que conhecem a Jesus na sua casa, é esse, que quando o Papai do Céu chamar, que a chama do Evangelho apague dentro de sua casa? É isso que o Ministério de Família queria que eu falasse. Como não deixar essa chama apagar? Como passar como aquela corrida olímpica, onde um passa a chama acesa para o outro? Eu não me lembro qual país ou qual Olimpíada, mas houve um ano em que fizeram algo sobrenatural, que eu nunca mais vi, não sei se continua repetindo, porque as minhas prioridades viraram outras, e eu não acompanho mais de verdade, mas no trajeto da tocha olímpica, que tinha que chegar até a nação onde iriam ser os Jogos Olímpicos, traçar o trajeto de modo que ela passava pelo meio de uma lagoa. E então, quando o atleta nadador pegou a tocha, colocaram um óleo tão forte ali naquela tocha, que ele mergulhou com ela, e até debaixo d'água ela estava acesa, e ele atravessou aquela lagoa nadando, com aquela tocha acesa na mão, chegou do outro lado da lagoa, e entregou ela acesa, nas mãos do próximo atleta, que ia continuar a carreira. A nossa carreira vai acabar. Papai do Céu vem aí, daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, 20 anos, ou daqui a alguns minutos, para nos levar. E como que nós vamos passar a tocha? Como que nós vamos passar o nosso ministério? Nossa garotada já vem aí. Irmãos, eu preciso terminar essa palavra. Então, eu quero terminar da forma mais simples, respeitando aqui o Espírito Santo e o que ele me pede para falar. Eu quero me lembrar do casal mais humilde da Bíblia, que pouca gente prega sobre eles, pouca gente fala sobre eles, e quando falam sobre eles, falam sobre eles separados. Eu iria até falar sobre Joquebede, Arão, né? Ia falar sobre a nulidade do pai de Moisés no processo de salvação dele, mas não vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre o seu José e quero falar sobre a Dona Maria.
O seu José era um humilde carpinteiro que morava numa cidade chamada Nazaré. Ele era ainda jovem, 20 e poucos anos de idade, talvez 22, 21, 22, quando ele conheceu uma garota de uns 15, 16 anos, e ele se apaixonou por essa garota, e essa moça se chamava Maria. E ele sonhou, e os dois se apaixonaram, e eles sonharam constituir uma família, sonharam constituir um lar, se casar, sim, colocar uma tiara com 10 dracmas na cabeça de Maria, e ela feliz, e os dois iriam felizes para a lua de mel. Mas Papai do Céu interferiu na história do José e da Maria, e eles tinham um sonho, mas Deus interferiu e disse: olha, eu tenho um sonho que é maior do que o sonho de vocês. Você consegue abrir mão do seu sonho para sonhar o meu sonho? Disse o Senhor. E em Mateus capítulo 1, verso 25, já vai encontrar falando sobre isso. E é interessante, sabe, Júlio, interessante, Márcia, que quando o anjo Gabriel chegou lá na casa da Maria, nós estamos neste mês de agosto falando sobre o sacerdócio no lar. E se há sacerdócio, a autoridade está na mão de quem? Do sacerdote. Não é sacerdotisa. Mas então por que o anjo não foi lá na casa do José? Por que o anjo foi lá na casa da Maria? A autoridade estava na mão do homem. Apocalipse capítulo 5 vai dizer isso. Se alguém quiser dizer para você que não tem sacerdote no Novo Testamento, bendito seja o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue compraste de toda tribo, língua, povo e nação, homens e mulheres, e fizeste deles reis e sacerdotes. Então tem sacerdote no Novo Testamento? Por que o anjo não foi no sacerdote? Ele quebrou a legalidade. Maria era mais santa. Como é que era o negócio? Não. O anjo foi até Maria e deu a ela uma informação. Você pode repetir comigo? Diga: o anjo foi até Maria e deu a ela uma informação. Depois o anjo foi até José e deu a ele uma direção. Diga assim: a mulher recebe uma informação e o marido recebe a direção. E Deus vai cobrar do marido. E Deus vai cobrar dos sacerdotes da família. Ou vocês acham que Deus deixou barato aquele negócio lá do Éden? Adão vai dar conta, ainda que Eva que começou o negócio. Quando Deus sonhar, quando Deus sonha,
um sonho maior do que o nosso, nós abrimos mão dos nossos sonhos e entregamos eles nas mãos do Senhor. Mas sabe o que vai dizer Mateus 1:25? Eu fiz questão de citar, porque em Mateus 1:25 vai dizer que o fato deles terem aberto mão dos sonhos deles, em primeiro lugar, primeiro sonho de Deus, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. José e Maria podem, não é necessário julgar o sonho de vocês no lixo, mas sonha o sonho de Deus primeiro, e vocês estarão preservando o seu ministério familiar. Deus não abrirá mão de vocês, e eles tiveram vários filhos, constituíram uma família maravilhosa. Irmãos, quando realmente nós vivemos na direção do Senhor, nós somos obrigados por Deus, nós somos orientados por Deus, em tudo. Deus deixou Maria, interessante, não é? Que de repente o arcanjo que tinha dado cada detalhe para Maria, como as coisas iriam acontecer. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, o nome do menino vai ser esse, até que chegou a hora de falar com o sacerdote. Aí na hora que vai falar com o sacerdote, fala assim: aqui não é lugar para você ficar, ou se você vai mudar daqui para lá, vai ficar lá tanto tempo, vai voltar para cá, e aqui você vai cumprir seu ministério, e vai viver sua vida, até o dia que Papai do Céu resolveu tirar, e ele precisou levar José. Ele precisou levar José. Porque Jesus tinha que aparecer em cena. Senão José iria virar o São José, ia acontecer tanta coisa. E até tentaram fazer. A família, irmãos, ela foi criada por Deus, que é o principal defensor do lar. E acreditem, começa a olhar na sua Bíblia para você ver. O arcanjo nunca mais voltou de Maria. Ele começou a conversar com o sacerdote. Ele começou a conversar com José. Falou: olha, vai ter legalidade dentro dessa casa. Vai ter legalidade dentro do templo. Vai ter legalidade na minha igreja. Vai ter legalidade no caminhar de glória em glória do povo de Deus na face da terra. E Jesus Cristo nasceu. E aos 12 anos eles aparecem de volta, voltando do Egito, porque Deus tinha dado a ordem para José. E agora a obra continua. Até que aos 30 anos de idade, Jesus completa a idade adulta, que era considerado naquela época. Hoje, aos 18 anos, se alcança a maioridade. Naquele tempo, lá em Israel, era 30 anos. Era o tempo de começar o sacerdócio. Não se fazia nada legalmente com menos de 30 anos de idade. E então, com 30 anos, Jesus foi ao encontro de João Batista. E lá ele foi batizado, para dar exemplo para todos nós. Por falar nisso, a turma do batismo aí é procurar o pastor Lúcio, porque já vai começar as aulas. E então Jesus cumpre a legalidade. E porque aquela família, Maria, José, seus irmãos, estavam lá no templo, lá no cenáculo, quando desceu o Espírito Santo, diz Atos capítulo 1. E de repente,
igreja cresceu. E o ministério de Jesus Cristo foi tão preservado que vocês estão assentados aqui hoje por causa da bênção que Jesus Cristo derramou sobre aquele lar naquele dia. O seu ministério, a sua semente não vai morrer na areia quente. As suas raízes não secarão debaixo do sol escaldante. O seu filho não irá para as drogas. O seu neto não será perdido, porque Deus tem uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa. E os provocadores dessa bênção estão agora aqui dentro dessa nave, estão agora assistindo a esse vídeo. A família foi criada por Deus, que é o principal defensor do lar. Por isso nós podemos confiar que nas mãos do Senhor nós estamos seguros. A nossa tarefa é orar. A nossa tarefa é confiar. A nossa tarefa é aconselhar. A nossa tarefa é projetar. A nossa tarefa é buscar o perdão. É sonhar que tudo dará certo com a bênção de Deus. Peça a Deus que amarre o valente. Peça a Deus que amarre o principado e a potestade. Ah, minha avó foi, minha bisavó foi, minha tetravó foi, mas você não será, porque você foi comprado, lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Não deixa o seu ministério desprotegido. Fica de pé, por favor. Os irmãos vão passar aí agora e vão te dar uma dracma. Sabe aquela dracma que aquela mulher perdeu? Você concorda comigo que se a casa já tivesse varrida, se a luz já tivesse acesa, se a casa já tivesse limpa, a dracma caiu, era só abaixar e pegar? Pois é isso que o Júlio estava falando aqui, quando foi passar a palavra para nós. Deus já tem feito uma obra tremenda, só estende a mão e pega, porque você, no ato profético, você está pegando a dracma que havia se perdido, a dracma que havia caído. Deus está levantando de novo ministérios aqui nessa noite. Deus está erguendo pessoas que se tornaram cabisbaixas. Deus está levantando pessoas e está trazendo elas novamente para a batalha. Deus está reerguendo ministério nos lares, em nome de Jesus. Quando você pegar a sua dracma, é um ato profético, não significa muita coisa, mas significa que você está pegando a bênção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Deus é tremendo e poderoso. Como preservar o meu ministério familiar? Deus está aí do teu lado, e Ele está dizendo para você, agora, operando eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quem poderá impedir você de receber a bênção de Deus? Então, abra o teu coração agora, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra. Pai querido e amado, nós te clamamos, suplicamos até
que a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão esteja sobre nós, Senhor, que o Senhor dirija os nossos passos, as nossas decisões, e que cada palavra ministrada durante esses 4 cultos, esses 4 encontros, seja escritas na nossa alma, escritas, ó Deus, nas tábuas do nosso coração, e que sejamos, ó Deus, cheios do seu amor, cheios da sua graça, cheios da sua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus.